Então, glória a Deus, hoje dia 26 de julho do ano 2026. Nós já íamos terminar a reunião e depois eu lembrei-me que ainda não tinha pregado. Glória a Deus, então temos que pregar. A Karina estava a meditar numa palavra de Deus sobre cura divina e o meu coração recebeu essa mesma palavra, glória a Deus. Eu vou pedir à Karina para declarar a palavra, porque a palavra está na boca dela e está no coração dela. Então, a Karina chega aqui e declara essa palavra em nome de Jesus. É uma palavra simples, que a gente sabe, mas a nossa vida não se transforma por a gente saber, mas por a gente ter a palavra. A pessoa diz assim, eu sei que ter dinheiro dá para fazer isto. Então, mas só tendo o dinheiro na carteira é que a gente vai usufruir da picanha, das coisas boas que Deus já nos deu. E Deus quer que a gente tenha abundância também financeira. Glória a Deus. Então, Karina, força. Verdadeiramente. Vamos declarar verdadeiramente. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. enfermidades. Já viu? Ela está a dizer que Jesus levou as nossas enfermidades. E depois? E as minhas dores. E as minhas dores, Jesus levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões e e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Já vi uma palavra, um comprimido espiritual que nós devemos tomar quase todos os dias ou todos os dias. Você não toma lá o comprimido da tensão arterial e do colesterol que o senhor doutor diz, e deve tomar, glória a Deus. Então, medite também na palavra de Deus. Obrigado, Karina. Isabel chega aqui. Karina pode empolgar, o João também. Obrigado pela vossa ajuda. A Isabel também falou aqui uns versículos bíblicos, glória a Deus. Um falou acerca do futuro, e eu gostei muito desse versículo bíblico. Então, glória a Deus. Então, a Isabel declara esse versículo bíblico do futuro, e depois o tal do louvor, que eu gostei muito. Gostei, meu coração gostou, glória a Deus. Então, assim como eu gosto de boa comida, glória a Deus. Eu, no domingo, comemos picanha ou qualquer coisa assim, não foi borrego. E depois, para a noite, comi canja, 2 canjas. A canja estava recheada, eu me deliciei com a comida. Então, nós nos deliciamos com as coisas naturais e também com as coisas espirituais, glória a Deus. No outro dia estava em Bessafrim, comprei um bolo era assim grande, uma fatia grande, e aquilo custava 1,5€. Disse, vou comer aquele bolo todo. Então dei lá um bocado o Zé Manel, e depois dei um bocadinho à Dulce e comi só um bocadinho, para não comer muito, mas saboreia, estava tão bom. Se eu fosse atrás da minha carne, comia 2 ou 3 fatias. Disse, mas comes só um bocadinho, glória a Deus. Então, Isabel, o versículo bíblico do futuro. Eu antes li os signos, antes de ter Jesus, agora não leio os signos. Um cristão não deve ler signos. Andava com medo disto, com medo daquilo, agora confia em Deus. Os receios vêm, mas a gente ora em espírito, declara a palavra de Deus e somos mais do que vencedores. Então, diz onde é que está e vais declarar essa palavra e nós até podemos declarar também. Aleluia! Então, Salmo 16, versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas o meu futuro. Isso está onde? Lê outra vez e diz onde é que está para a gente ouvir. Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5. Onde é que está o Salmo 16? Na Bíblia, no Velho Testamento. Glória a Deus. Então, vamos lá. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas o meu futuro. Ai, como é que vai ser o meu futuro? Diga comigo, tu sustentas o meu futuro. Ai, como é que vai ser amanhã, a próxima semana? Diga comigo, tu sustentas o meu futuro. A gente deve dizer aquilo que Deus diz. Mas o mundo diz. Diga comigo, tu sustentas
o meu futuro. A Isabel, na meditação, também disse um versículo muito bonito acerca de louvor, e agora a gente vai roubar o versículo bíblico, não se diz a ninguém, para as pessoas não saberem. Mas a Bíblia diz que quando a gente se junta, haja salmos, haja edificação, um fala, edifica, traz sempre palavra e somos alimentados. É como se fizermos um banquete, olha, cada um traz a sua comida. Um dia, traga ali frango assado, glória a Deus. Olha, trago picanha, glória a Deus. Olha, trago canja, oh, que bom. Olha, trago leitão. Isso na parte natural. Olha, trago sumo. Outra, trago ali um bovinho. E juntamos ali uma festarola, comemos. Ai, estou tão bem, que boa comidinha. E espiritualmente, quando a gente se junta, também deve trazer comida. Tu o que é que tens para dizer? Não tenho nada. Então, mas a gente se medita, se tem comunhão com Deus, há sempre uma palavra, porque se a gente fala com Deus e eu falo, Deus fala comigo. Até no outro dia estava a pintar, não a Gioconda, porque ainda nasceu, senão ficava com um grande nariz. Estava a pintar ali um bocadinho da parede e Deus falou comigo. Mas, sem mais demoras, Isabel, glória a Deus. Ora, Salmos 13, 5 e 6. Salmos 13, 5 a 6. Versículo 5 e 6. Glória a Deus. Então, vamos diz lá. Assim. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegra o meu coração. Cantarei ao Senhor. Não é chorarei, digo comigo, cantarei ao Senhor. Porquanto me tem feito muito bem. Outra vez o mesmo versículo bíblico, o meu coração se alegra, diz, mas já... mas quando é mousse de chocolate ou uma coisa assim, é como uma colheradinha. Depois agarro como, ai que bom, estava tão bom, ai que coisa tão boa, glória a Deus, outra vez. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmo, versículo 13, versículo 5. Aleluia, aleluia. 6. Então, vamos louvando ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Entra com ações de graça, entra com louvor, na sua presença com gozo. Canta grande e forte é o seu nome, louva-o ao som da trombeta, com a dulce harpa também. Que toda a criação na terra e céu cante para o Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Entra com ações de graça, em seus átrios com louvor, na sua presença com gozo, canta grande e forte é o seu nome, louva-o ao som da trombeta, com a dulce harpa também. Que toda a criação na terra e céu cante para o Senhor, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom. Vamos cantar todos, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Porque Deus, você não é para ser guiado pela sua mente, é pelo seu Espírito. Louva a Deus, concentre-se a Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é bom,
porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom para mim. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, és tão bom para mim. Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel. Deus é fiel para mim. Oh, como eu amo. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, és tão bom para mim. Deus e grandes coisas faz, grandes coisas faz, grandes coisas fará. És tão bom para mim. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel para mim. Oh, como eu amo, oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, és tão bom para mim. Deus é amigo, Deus é amigo, Deus é amigo, Deus é amigo, bem amigo para mim. Oh, como eu amo, oh, como eu amo, vem Santo Espírito. Oh, como eu amo, aleluia. Oh, como eu amo, és tão bom para mim. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma, bendiz a minha alma ao Senhor. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou o meu coração, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Bendiz a minha alma ao Senhor, bendiz. Vamos louvando ao Rei, minha alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. És tu Quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda a aflição. És tua oração cantada, és dor da minha alma. Calma meu coração. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. Oh, és tu quem me livras de toda a aflição. Oh, que belo louvor vamos cantando, dor da minha alma.
como o meu coração. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó Senhor. As mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Nas mãos levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. Vem Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus vem quando a gente louva e adora a Deus de coração. O Espírito sem medida vem, Santo Espírito, e ao teu nome eu vou trazer. Precisamos de ti, sacrifício. Não servirei a outros. Vem, Santo Espírito, sara cada um de nós, sara cada pessoa que está a assistir. Supra as nossas necessidades neste dia, Santo Espírito. O Espírito sem medida, és o nosso Consolador, o ajudador. Ao teu nome eu vou trazer, Santo Espírito, vai. Incrível, não servirei a outros deuses. Oh, não mais nós, mas Cristo em nós. És tudo o que eu desejo. O Espírito Sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Ao teu nome, ao teu nome, Senhor. Cura toda a enfermidade, toda a peste, toda a inflamação, toda a infecção. Ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Não servirei a outro. Oh, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Oh, louve e adora ao Rei. És tudo o que eu desejo. O Espírito Santo está aqui. No Espírito sem medida, e ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Ao teu nome, ao teu nome eu vou trazer meu sacrifício. Exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Senhor, ó Senhor. Só tu, ó Deus, és Senhor. Santo Espírito, obrigado, ó, pela tua presença. Deus acima de outros deuses.
Só tu, ó Deus, és Senhor em toda a terra. E onde Deus acima de outros deuses, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Ó Senhor, ó, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Senhor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 aleluia, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Aleluia, aleluia, obrigado, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Obrigado, obrigado, Abba Pai, Abba Pai, te louvo e te agradeço, Abba Pai, minhas mãos a ti levando, pois teu amor e grande poder me atraem, me levando ao adorar-te, Abba Pai, oh Abba Pai, Abba Pai, te louvo e te agradeço, Abba Pai, minhas mãos a ti levando, pois teu amor e grande poder me atraem, me levando ao adorar-te, Abba Pai, oh, nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor, oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus. Em sua presença nós estamos em terra só, vamos louvar a Jesus. Jesus está aqui, em sua presença nós estamos em terra só. Eu
quero ser. Eu Quero quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso no mais de ti. Vamos subindo, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, oh, mais da tua Santo Espírito, mais de ti, Jesus, oh, mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, oh, a presença de Deus está aqui, luz, mais de ti, Jesus, oh, mais de ti. Jesus está sarando enfermidades agora, em nome de Jesus. Mais da tua unção, Ele está sarando agora. Mais. Oh, declaramos a palavra de Deus ungida. Está aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Está curando enfermidades, pestes, mas elas estão a secar desde a raiz. Mais, água viva, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Oh, deixo água viva inundar o meu ser, água viva. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego, Pai. Jesus, Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Nos reverenciamos a Ti, onipotente Pai. O Espírito Santo está aqui. Aquilo que você precisa, passa dele agora, indo a este lugar, ó Santo Espírito. Santo Espírito, há pessoas com dor nas costas, o Espírito Santo de Deus está curando agora. Ele sara toda a enfermidade. Bem-vindo a este lugar, omnipotente Pai de graça e amor. És bem-vindo a este lugar. Aleluia, aleluia. Oh, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas
desta vida quiserem te sufocar. Segura na mão de Deus e vai. Como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Espírito Senhor, E o Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Oh, vinde adoremos. Oh, vinde adoremos. Oh, vinde adoremos. Oh, vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Podemos todos nos sentar. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, pela tua presença e pelo teu Espírito Santo. Senhor, que eu consiga transmitir aquilo que é a tua vontade neste dia, nesta reunião, para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então tenho que dizer algumas coisas. Louvor é bom. Já não pode passar sem louvor e sem adoração. Mas no meu coração tinha anseio e desejo de transmitir a palavra viva de Deus. Há igrejas que cantam, louvam e adoram, mas os levitas, as pessoas que cantam, não estão lá para ocupar o tempo, para mostrar o seu dote de louvar, de tocar o piano, o órgão, outro qualquer instrumento, a sua voz bonita, quanto talento eles têm, esqueça isso. Nós louvamos e adoramos para trazer a presença de Deus. E se a pessoa não louva e adora em casa, não tem comunhão com Deus, é só uma música bonita. As pessoas podem elogiar, mas não é os elogios que traz a presença de Deus. Então os levitas são para louvar e adorar a Deus, para trazer a presença de Deus. E a presença de Deus está aqui, a presença de Deus cura, a presença de Deus nos transforma, ficamos num ambiente diferente. Há pessoas que dizem, pastores, que Deus não cura. Para eles Deus não cura. Sabe porquê? Porque eles andam na carne,
Qual foi o que cavou os poços lá? Isaac. Isaac. Os poços estavam entupidos. Ele recavou os poços do pai dele para trazer água viva. Então as curas estão no mundo do Espírito. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eles nasceram na dimensão da carne, não há semear para colher, não há dízimos, Deus não curou hoje, sabe porquê? Porque eles estão em poços secos, nem sequer têm água. Mas precisam ter comunhão com Deus, se Deus realmente os chamou, mergulhar nas profundezas do Espírito, ir lá aos poços e trazer água viva. Água viva. A água viva do céu, a água viva dos poços celestiais, a água viva que supre todas as nossas necessidades. Glória a Deus, então precisamos de água viva. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje eternamente, e a sua palavra é real e verdadeira. Glória a Deus. Oramos em espírito, começamos sem sentir nada, nunca sentimos nada de início. Eu gosto de sentir a presença de Deus, mas a gente começa pela fé. O que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, mas eu não sinto nada, eu também não. Mas eu sei que preciso de orar em línguas. Em Judas 20 diz, amados, edificando-vos ou fortalecendo-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo, orando com a ajuda do Espírito Santo. E a gente começamos, e o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita e nos fortalece em nome de Jesus. Começamos pela fé, sem sentir nada. É bom sentir, eu gosto de sentir, mas começamos pela fé, confiando naquilo que Jesus diz. Jesus é o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curava ontem, curou hoje e cura eternamente. Ele é o mesmo. E a sua palavra não volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviado. E se a gente ouve a palavra de Deus ungida, às vezes pode não ser logo naquela altura, mas quando é necessário o Espírito Santo nos faz lembrar aquela palavra, é como se estiver na prateleira espiritual, nós agarramos e pomos dentro do nosso coração, declaramos aquela palavra e aquela palavra se transforma em matéria, em vida. Diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então precisamos buscar a palavra de Deus ungida. Há pessoas hoje que assistem, ou aqui ou no outro lado, têm dores a meio das costas. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Karina chega aqui. Karina chega aqui rápido. E a Karina declarou a palavra de Deus. Isaías 53 declara a mesma palavra em voz alta. Diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A presença de Deus está aqui e a Karina vai declarar a palavra de Deus que sara. Não é uma palavra da mente, é uma palavra que ela tem no Espírito. Declara a palavra em nome de Jesus, em voz alta. Glória a Deus. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores. Ele levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, Jesus. E pelas suas pisaduras eu fui sarado. Obrigado, podes ir. Então declaramos a palavra de Deus ungida, que diz: a palavra está junto de ti.
na nossa boca e no nosso coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Precisamos da presença de Deus. Há pessoas que oram no seco, oram sem a presença de Deus, declaram a palavra tudo no vazio, mas diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós somos cheios e falamos, ou nós nos enchemos falando. Quando vos ajuntai-vos, falai entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, para nós nos edificarmos, para nós nos fortalecermos, glória a Deus, em Deus e na sua palavra. Hoje o título da minha mensagem, ou daquilo que eu creio que Deus quer que eu fale, é realidades em Cristo. Realidades depois de sermos cristãos, realidades em Cristo. Que nós precisamos de tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Isaías capítulo 1, versículo 19, glória a Deus, havia tanto tempo que não falava Isaías 1,19, diz, se quiserdes ouvir-te, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e for rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então há sempre um querer nosso. O Salmo 91 eu escrevi lá, para os nascidos de novo que creiam. E eu tinha escrito já uma série de tempo, e no outro dia Deus fez meus olhos baterem naquilo. Para os nascidos de novo que creiam. E então, porque eu creio, declaro a palavra. Eu habito no teu esconderijo, à tua sombra descanso, e continuo a declarar a palavra, porque eu creio e declaro. Nós cremos e declaramos. Nós acreditamos e declaramos. E a nossa fé é sempre fundamentada na palavra de Deus. Eu não sou guiado pela minha mente. Na minha mente vão receios, como é que vais lá, como é que vais estacionar o carro, olha, será que vão transferir dinheiro para a tua conta, olha isto, olha aquilo, a nossa mente. Mas Deus não diz para nós sermos dirigidos pela nossa mente. Diz que nós que já nascemos de novo, somos dirigidos pelo nosso Espírito. Quando oramos, o nosso Espírito se junta com o Espírito Santo. E vivamos não mais nós, mas Cristo vive a nós. Gálatas 16, 25. Glória a Deus. 5, 16 a 25. E digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, e esta é a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que a gente esteja todos aqui aos domingos a ouvir a palavra de Deus. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. O que é manifestas vê-se. Não é preciso a pessoa dizer. Tudo o que acontece é manifesto. São manifestas as quais são. E começa a descrever adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria. Isso não faz mal a idolatria, mas a Bíblia diz. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, pessoas que andam sempre a discutir, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. E depois diz invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais de antemão vos declaro, como já antes vos tinha dito, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. Nós que somos nascidos de novo, que temos comunhão com Deus, glória a Deus. Nem o nosso esforço, é a nossa comunhão com Deus. O Espírito Santo em nós produz esses frutos. Quais frutos? Amor, gozo, paz, longanimidade. De cima fazer
Mas, glória a Deus, longanimidade, bondade, apetecia-me fazer isto, a carne apetecia, mas bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, e nós somos de Cristo, crucificaram a carne. No outro dia eu estava a resolver uma situação e a minha carne queria falar. E sabe como é que eu crucifiquei a carne? Orava em espírito. E orava em espírito, mas eu estava ali um bocado azedo e orava em espírito. E a palavra de Deus veio até mim. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas passões e concupiscência. E depois diz a Bíblia, em Gálatas 5:25 diz assim, se vivamos em espírito, andemos também em espírito. Se nós verdadeiramente vivemos no espírito, somos um ser espiritual, então andamos dirigidos pelo espírito. Pessoas às vezes, quando morre uma pessoa, ficam a chorar, e ficam isto, e ficam aquilo, e vamos despedir e beijar o morto, não se deve beijar os mortos, aquilo é um casaco mal cheiroso. O nosso corpo é um casaco mal cheiroso. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quando a pessoa morre, e a decisão é aqui na Terra, depois faz-se uma reza e não sei o quê, vamos lá à missa do 7º dia. Pessoas andam a fazer missas, andam em cemitérios, estão a atrair demónios à vida deles. Então a decisão de cada pessoa é aqui na Terra em convidar Jesus a entrar na sua vida e no seu coração e no meu coração, porque Ele é o único caminho. Mas e tal, qual é a tua religião? Ele é o único caminho, é a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ter acesso ao caminho do Pai a não ser por mim. E Jesus diz, olha, larga a porta e espaçoso o caminho. Isto cada um faz à sua maneira, é viva à minha maneira. Larga é a porta e espaçoso o caminho, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Gálatas 2:20, glória a Deus. O que é que Gálatas diz? Vamos ler, para semear a palavra no nosso coração e no coração das pessoas que nos ouvem. Já estou crucificado com Cristo. E no outro dia Deus me fez lembrar esta palavra. O Espírito Santo de Deus me fez lembrar esta palavra para mim. Porque o meu púlpito não é aqui, o meu púlpito é a minha vida, glória a Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de mim. Cristo vive dentro de si. E a vida que agora vive na carne, que ainda vivemos na carne, vivamos pela fé, fé em Jesus, no Filho de Deus, o qual me amou e ama, e se entregou a si mesmo por mim. Então vivamos na carne, mas vivamos pela fé no Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou a si mesmo por cada um de nós. Glória a Deus. E diz uma coisa também Colossenses, por esta razão o apóstolo Paulo orava pelo povo de Colosses e nós podemos utilizar esta oração também para cada um de nós. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, pelos irmãos de Colosses, pelos irmãos de Quarteira, de Lolé, de Faro, todo e qualquer lugar, de pedir ou declarar que sejais cheios do conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Deus quer que a gente cresça no conhecimento dele, com a presença do Espírito Santo. Corroborada em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Temos direito a uma herança. Há pessoas que têm problemas no fígado, Jesus curou-as. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Receba a sua recuperação, receba a sua cura em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Eu falo a unção de Deus sobre o seu estômago, sobre a sua barriga, sobre todo o seu ser, em nome de Jesus. Há pessoas que têm dor nos pulsos, Jesus curou-os. Há uma unção de Deus que você está sentindo agora sobre os seus pulsos. Se alguém tem problemas no pulso direito, nas articulações do pulso direito, receba saúde divina sobre si em nome de Jesus. Receba saúde divina sobre si em nome de Jesus. Como é que os dons do Espírito Santo se manifestam? Falamos a palavra de Deus ungida, e o Espírito Santo confirma a sua palavra, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós não sabemos curar ninguém, mas o Jesus que nós servimos cura toda a enfermidade, toda a peste e toda a doença. Eu não sei curar nada. Não uma unhazinha minha, nada, absolutamente nada. Mas o mesmo Deus que vos cura, é o mesmo Deus que me cura, me ajuda e me dá a saúde a recuperar os meus olhos, as minhas unhas, o meu baço, o meu estômago, o meu esófago, a minha próstata, todo o meu ser. Glória a Deus. Porque Jesus já pagou toda a enfermidade, toda a dor e toda a doença. E diz, no versículo 13, glória a Deus, de Colossenses 1,13, diz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Nós antes andávamos em trevas e nos transportou, pagou o transporte com o próprio sangue, com a própria vida, e nos transportou para um reino diferente. Hoje vivemos num reino diferente, no reino do Filho do seu amor. Nem no reino dos problemas, de muitas tribulações, muitas doenças, muitos problemas financeiros, não sei se vou morrer cedo, nos transportou, você precisa de meditar nisto, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você vai lá, agarra na sua Bíblia e medita em Colossenses 9-13, glória a Deus, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. E vem um problema, e vem uma enfermidade, e o carteiro, entre aspas, o inimigo, diz assim, esta enfermidade é para ti, porque o teu pai já tinha isto. E você diz, mas eu não recebo. Mas tem que receber porque é normal receber. Não. Cristo já me transportou para um reino diferente. Cristo já pagou os portes. Cristo já pagou a pena. Eu agora rejeito isso em nome de Jesus. E pelas pisaduras de Jesus, das feridas de Jesus, eu vivo em saúde divina. Que é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades, você tira a espada, é Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. E tira lá uma espada mais fininha e espeta na barriga do inimigo e diz, pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. E se tem que tomar um medicamento, toma, mas toma com fé. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou sarado. Glória a Deus, que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus já me tirou da potestade das trevas e me transportou para outro reino. Glória a Deus. Por isso é que eu ontem estava a falar com uma pastora amiga e disse, todas as semanas tomamos a Santa Ceia. Todas as semanas tomas a Santa Ceia. Sim, porque a nossa fé é fundamentada em Jesus, naquilo que Jesus fez por cada um de nós, pagou o preço. Por isso a nossa fé tem que estar fundamentada sempre em Jesus que pagou o preço da enfermidade, da doença, da pobreza, de tudo. Cristo nos transportou para um reino diferente. Vivamos num reino diferente. Não para ser dominado, mas no reino do Filho do seu amor, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13, glória a Deus. E lembre-se uma coisa, se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, glória a Deus, não estamos em trevas.
Se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, você precisa meditar nisto, pensar nestas coisas, deixar de estar a ouvir notícias disto, notícias daquilo. Em 2, 5 minutos, ouça o telejornal e fica resolvido. Não medite naquelas notícias. Não absorva aquilo tudo. Não ande sempre na internet à procura disto e daquilo. Não. Se alguém está em Cristo e nós estamos em Cristo, é uma nova pessoa. Oh! Quando a gente foi batizados, o nosso velho eu morreu, fomos o nosso funeral. Glória a Deus. Já morremos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, até a natureza velha resmungona que a gente tinha, e alguns de vigaristas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. E eu, enquanto meditava e estudava, Deus me deu entendimento e eu escrevi aqui a preto. Eu sou uma nova pessoa. Então me visto como uma nova pessoa. Todo bonito. Claro, aqui sinto-me bem, todo gravata, mas também de calções e de blusa de alças em nome de Jesus. Mas sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu sou uma nova pessoa. Você é uma nova pessoa. As coisas... mas Alzheimer, isso, esquecimento, eu sou uma nova pessoa. Você deve estar aqui, ouvir a palavra de Deus ungida e a unção que está na minha vida impor sobre si. Você vai ao médico, tem tempo para ir ao médico, tem tempo para o lazer e para a palavra de Deus. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, aqui entra numa câmara diferente e você recebe uma entidade diferente. No outro dia vi na internet, fizeram um estudo, uma psicóloga importante de comportamento humano na Universidade de Harvard. Tiraram, claro, com a autorização deles e dos familiares, 10 idosos do lar e levaram para um sítio e nesse sítio criaram um ambiente 20 anos antes. Música de 20 anos antes, comida de 20 anos antes, danças de 20 anos antes. Eles tinham que estar lá durante alguns dias. Não podiam falar de enfermidades nem de problemas. E o ambiente de 20 anos antes, eles entravam para lá todos curvadinhos, a falar das doenças, das enfermidades, 5 dias depois. 5 dias depois, fizeram um estudo e eles saíram de lá, as mesmas pessoas todas levantadas, de peito erguido e tudo mais, criaram um ambiente diferente e o psicólogo dizia, criamos um ambiente diferente. A mente deles viu, acreditou, as células assimilaram aquilo e tornaram pessoas diferentes, já viu? Olhe, sem Deus, o que as pessoas podem transformar no bom sentido. Agora imagine com Deus. Você, debaixo da unção de Deus, a pessoa se renova. Diz, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Você compra um telemóvel bom, não compra uma coisa que não presta. Precisa de um computador, compra um computador bom, assuma a sua nova entidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já acabaram. Você antes estava sempre doente, e em novembro, dezembro, com as constipações e tudo, mas agora você declara a palavra de Deus. Eu sou uma nova criatura. E se porventura ainda cambaleia um bocadinho, levanta-se e continua a meditar e a declarar a palavra. Qual palavra? Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu sou atleta também e vou correr e às vezes penso naquelas provas, uma vez a gente vira, que a prova logo de início é muito rápida, a menos de 3 minutos o quilómetro,
o carro da polícia à frente com as sirenes ligadas e tudo mais, um grande ritmo e ganho o grande prémio da vida. Às vezes estou a correr, imagina aquilo, ganho uma força, mas a altas alturas às vezes começo a pensar em coisas que não são boas e começo a desmorecer, eu noto logo o andamento a decair e tudo mais e tal. Então a Bíblia diz tudo o que é bom, tudo o que é justo, o que é agradável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, glória a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive a mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sou uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Eu medito nisto, eu penso nisto, e o meu ser se transforma. As minhas células, os meus órgãos, os meus tecidos recebem a vida de Deus. A gente pode estar num lugar, mas tem que abrir o coração, abrir a mente para receber a unção de Deus. Há pessoas que estão numa reunião, a presença de Deus está lá, e entram e saiam da mesma maneira. Há outros que entram e recebem a bênção, recebem a vida, recebem a saúde, semeiam com fé e as sementes são multiplicadas 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes. Glórias a Deus. Então precisamos de abrir a nossa mente e o nosso coração para a palavra de Deus. E se não se consegue abrir sozinho, diga: Santo Espírito, ajuda-me a abrir meu coração. Ele ajuda. Ele é o Deus que sara. Você está fechado e não consegue ser sarado. Santo Espírito, ajuda o meu coração. Você ficou ferido, ficou magoado, ficou ofendido e o seu coração se fechou, deixou de confiar nas pessoas, nos homens de Deus, é tudo igual, é tudo vigarice, é tudo isto, é tudo aquilo, e você está a sofrer dia após dia. Deus quase já nem existe para si, ler a Bíblia não, orar em línguas, isso é só barulho, estou farto de religião, estou farto de tudo. Dobre os seus joelhos e diga: Senhor Jesus, ajuda. Senhor Jesus, ajuda. E Ele ouve o seu clamor, ouve a sua voz e está disposto a ajudar. Ouça o que o profeta diz hoje. É tempo da gente se virar para Deus, dobrar os nossos joelhos e abrir o nosso coração. Santo Espírito ajuda. E às vezes parece que Ele não está a ajudar, mas Ele ouve a sua voz. E às vezes você mesmo não sentindo nada, Deus começa a ajudá-lo e começa a guiá-lo por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Há pessoas que estão a sentir uma sensação sobre os braços. Você parece ter os braços pesados, há uma unção de Deus, está subindo sobre os seus braços. Sobre as suas mãos, vai subindo os seus braços e atinge os seus ombros. Simplesmente abre o seu coração e receba aquilo que Deus promete. Vida e saúde com abundância em nome de Jesus. Já viu que é preciso nós chegarmos no lugar santíssimo onde está a presença de Deus? Na carne não há cura. Na carne há cobras, há bichos, há tribulações, mas a gente precisa de sair do mundo da carne e entrar no mundo do Espírito. E como é que se faz isso? Orando em Espírito, meditando tanto com pessoas de Deus ungidas, não desungidas. Quando a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, há pessoas que têm igreja, mas não têm casa do tesouro. Não são alimentados espiritualmente, por isso não semeiam. Então arranja uma casa do tesouro, onde você receba tesouro, receba revelação da palavra de Deus, e então, por Deus, você começa a honrar a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro.
onde você recebe revelação, entendimento e a sua fé cresce em nome de Jesus. Glória a Deus. E Romanos 8:11 diz: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivifica. E Ele está vivificando os nossos corpos mortais pelo seu Espírito, que em vós habita. O Espírito Santo de Deus que em nós habita está nos vivificando a nós e outras pessoas. Já abra a sua boca, começa a declarar a palavra de Deus, começa a impor as mãos sobre os enfermos e declaramos cura e saúde. Eles são curados em nome de Jesus. Há algumas confissões que nós podemos declarar. O nosso espírito receber. Eu sou um filho de Deus. Oh, glória a Deus. E a tua mãe? E o teu pai? Não, eu sou um filho de Deus. E o meu espírito testifica essa verdade, por isso eu clamo Abba Pai. Romanos 8:15. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Está em Romanos 8:14. 1 Coríntios 3:16, 17, eu sou o templo de Deus, a casa de Deus, onde o Espírito de Deus habita, por isso eu sou santo. Mas que palavra é esta? Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis. A gente está cá para anunciar, falar. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Outra vez. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma coisa. Diz em 1 Pedro 2:9. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido. Sacerdócio real. A gente não pode anunciar uma coisa como as pessoas dizem, testemunhas de Jeová, falsas testemunhas. Eles não conhecem o reino, não o rei do reino, e na carne faz o trabalho deles. Mas Deus diz para nós, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Para quê? Para que anuncieis. Anunciar, a gente está aqui para falar, para que anuncieis as virtudes. No outro dia estava com 2 senhores, um recebeu Jesus e outro não. Era a vontade de Deus que eu anunciasse àquele as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz em nome de Jesus. No outro dia, enquanto pintava um bocado a parede, glória a Deus, eu nasci a fazer quadros, em desenhos sou um bocadinho coisa, às vezes copiava por cima, glória a Deus. Há pessoas que desenham muito bem, glória a Deus para essas pessoas. E então estava a pintar a parede, e eu olhei lá para baixo, para o prédio. E às vezes pessoas não sabem quem sou, a falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a osso. Eu disse, então como é que sabe que Jesus é que é o caminho? E às vezes ficam atrapalhadas, falam, mas não têm a consistência, não têm o alicerce. E a pergunta, e como é que você sabe que está salva? Engasgo um bocado. E então a palavra de Deus, a gente deve responder com a palavra, mas com a palavra de Deus ungida. E diz em 1 João 5,13, diz assim, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E esta vida está no Filho. Então responda, sempre fundamentado com a palavra de Deus. Mas Deus não curou hoje. Não dê também pérolas a porcos. Pérolas é para dar alimento, riqueza, boa comida, é para quem quer receber. Não dê pérolas a porcos. Glória a Deus. E antes de avançar, só queria ler aqui uma parte. 1 Coríntios 14 diz assim, segui o amor. E a gente em tudo na vida precisamos de seguir o amor. Segui o amor.
e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Voltando atrás, seguiu o amor. Há tempos uma rapariga casou porque amava muito aquele rapaz. Amava muito, amava muito. Passado alguns meses, se calhar nem chegou um ano, deixou de amar. Já não te amo, já não gosto de ti, já não estava disponível para fazer amor, já não era bem aquilo que ela queria. E então, passado algum tempo, encontrou o amor da vida dela, aquele grande amor, aquele grande paixão que ela tinha. Tu és o amor da minha vida. Ela separou-se do marido, ele separou-se da esposa dela porque era o amor da vida dela. A paixão que tinha tido em adolescente e que os pais não ajudaram, isto e aquilo. E então juntou-se o grande amor da vida dela. Um amor eterno, entre aspas. Passado um ano ou dois, aquele grande amor também se apagou. Pessoas já andam atrás de emoções. Andam atrás de sentimento. Eu amo-te, eu desamo-te, eu amo-te, eu odeio-te, eu gosto, eu não gosto. Mas a Bíblia diz seguir o amor. E seguir o amor não é um sentimento. É seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Claro que a gente gosta de sentir. Claro que nós, seres humanos, gostamos de sensações. Mas amor, acima de tudo, é um compromisso. Você decide estar com aquela pessoa e aquele bom sentimento vai vindo depois. À medida que você segue o amor, segue a Jesus. Seguir o amor. Há pessoas que querem as bênçãos, querem os dons, querem orar em línguas, semeiam para colher, está a curar. Mas seguir o amor. Seguir o amor. Seguir o amor é seguir Jesus. Precisamos de seguir o amor. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E depois aquilo que nós já lemos aqui muitas vezes, 1 Coríntios 14:2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende e o Espírito fala de mistério. Já vi isso muitas vezes. Então precisamos de seguir o amor. Diz que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, capítulo 5, versículo 5, glória a Deus. Então, seguirmos o amor. Seguir o amor. Seguir o amor. Diz que a esperança não traz confusão, o amor de Deus é derramado nos nossos corações, já foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. É declarar a palavra de Deus que a Karina declarou, mas eu vou pedir à Karina que venha aqui outra vez. Glória a Deus. E declara outra vez a mesma palavra. Mas que palavra? Porquê? Porque a palavra que ela transmitiu, chega aqui mais. A palavra que ela transmitiu é ungida. Ah, mas eu já comi. Chega mais aqui. Ah, mas eu já... Pois já comeste. Mas eu no outro dia também disse um colaborador, 3 vezes o pequeno almoço. Ele disse logo às 8 horas. Sim, eu mal por aí. 3... Ah, mas eu esqueci. Então, faz um bocadinho depois. 3 vezes o almoço. 3 vezes o jantar. E glória a Deus que ele não morreu e no outro dia já esteve a trabalhar comigo. Glória a Deus. E pagou-me o almoço. Glória a Deus. Ainda vai pagar outro almoço. Mas, Karina, saiu com uma pessoa de famílias, não vou falar o nome, queixa-se com dores, isto e aquilo, o Jeová dá-las na cura. Ela não se abre para a cura e ela continua com as dores e eu não dou pérolas a porcos. O que é que isso quer dizer? Eu falo. Ela disse que Deus não cure e estamos ali numa luta. O Evangelho não é para ser lutado, não é para ser discutido, é para receber. E recebermos com fé.
Ela quer ficar com as dores. Olha, fico com as dores. O Deus dela na cura. Então, siga lá o Deus dela. Siga o meu Deus. O Deus que cura. O Deus que abençoa. O Deus que dá a semente àquele que semeia. Então, sem mais demora, vamos declarar a palavra. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. enfermidades. Se as suas células ouvem isso. Mais. E as minhas dores levou sobre si. Mas ele foi ferido pelas minhas transgressões e moído pelas minhas iniquidades. O O castigo que me traz a me paz, traz a paz. Oh, o castigo que traz a paz. A gente precisa de paz. Paz no corpo. A gente esquece da mão, é sinal que a mão está boa. Já me esqueci da orelha, mas ela está lá. Esqueceu, é bom sinal. Eu no outro dia estava na praia, bati com o dedo numa rocha e o dedo começou-se a queixar. Estou aqui, o dedo estava a chorar. Disse, calma, já estás bom, em nome de Jesus, já estás bom. Ele queixou-se mais um bocadinho, cortei-lhe a unha, fiz-lhe uma festinha, um beijinho na dedo, porque não consegui chegar. Já estás bom, já estás curado. Pronto, e ele foi-se atamancando, por refilar. Já estás curado, em nome de Jesus. E vou acarinhando e não sei o quê. Estes dedões, não tenho que tratá-los bem. Porque se eles estão a sofrer, você, uma dor aqui no dedo. Vai o resto. O castigo que me traz a paz, estava sobre Jesus. E pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Glória a Deus. Então, Karina, já que estás aqui, traz-lhe a Santa Ceia. Já que fomos sarados, declaramos a cura e a vitória total em Jesus. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, chega aqui, em Jesus. Obrigado. Já viste, eu gosto bem neste copinho aqui, tal na asinha, pode levar lá. Glória a Deus pelos copinhos das asinhas, glória a Deus, aleluia. Meu irmão bebia quando estava na terra muito aguardente, nós tomamos a Santa Ceia. Glória. Pessoas bebem álcool para afogar as amarguras, vão para as noitadas, metem-se nos chares, na droga. Nós fundamentamos a nossa vida em Jesus. Pão, que simboliza o corpo de Jesus, e podem ir tomando, e vinho, que simboliza o seu sangue. Evita que a gente esteja fracos, doentes, ou tenhamos morte prematura. Se ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, Deus quer entrar na sua vida, no seu coração. O tempo é hoje, a hora é hoje. Diga com fé estas palavras, ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu abro o meu coração. Diga, eu abro o meu coração. Fala a palavra. E convido Jesus a entrar na minha vida. No outro dia fiz esta oração, uma senhora à hora do almoço. Ela disse que oração tão bonita. Se você recebeu Jesus no coração e agora coma pão, comunhão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Por isso é que tomo a Santa Ceia há cerca de 30 anos seguidos. 30 anos. E o vinho, que não é vinho, é sumo de uva, mas podia ser vinho, simboliza o sangue de Jesus. Evita que eu esteja fraco, que eu esteja doente ou que tenha morte prematura. Anunciamos a morte de Jesus até que venha. Glória a Deus. Por isso é que estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado em nome de Jesus. Agora vou falar uma palavra acerca de finanças. Glória a Deus. E enquanto estava a meditar e a orar em línguas antes da reunião, a palavra de Deus veio até mim. Uma coisa simples, que Deus dá. Deus não tira, Deus dá. E dá a semente ao que semeia. Eu já ouvi. Mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que Deus dá. Pessoas pensam que quando falamos de ofertas é para tirar. É para Deus dar. Quando a gente honra a Deus, os nossos dízimos com as nossas primícias,
é para Deus multiplicar. Glória a Deus. Eclesiastes 10:19 diz assim: para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida e por tudo o dinheiro responde. Então é da vontade de Deus e Deus quer que a gente tenha dinheiro e muito dinheiro. Honrar em primeiro lugar com os nossos dízimos, na casa do tesouro, semearmos também ofertas e, dirigidos por Deus, semearmos também pessoas. Porque Deus ama a prosperidade do seu servo. Egeu 2:8 diz que minha é prata e meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a gente, com a nossa fé em Jesus, semeando no reino de Deus, vamos tomar posse, vamos trazer aquilo que Deus já nos deu, já nos abençoou. Em 2 Coríntios 8:9 diz que já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Jesus já era rico, espiritualmente, sim, materialmente, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós já enriquecêssemos. A sério, sim. Diz em Filipenses 4:19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. É verdade, sim, é verdade. A Bíblia diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É verdade, sim. E para terminar, Provérbios 11:24-25. No outro dia estava à espera de uma restituição na minha conta. Deus, durante a semana, disse para semear a alguém. Eu semeei, porque Deus dá para nós semearmos. Não só para nós. O Pedro encheu lá o barco e chamou os companheiros e diz que encheram ambos os barcos. Então Deus nos abençoa a nós e nós abençoamos outras pessoas também. E diz assim em Provérbios 11:24-25, diz assim: alguns já que espalham é semear, e ainda se lhes acrescenta mais, glória a Deus. E outros há que retenham mais do que é justo, e é para a sua perca. E esta palavra batia no meu coração no outro dia. Alguns já que retenham mais do que é justo, e é para a sua perca. Se um homem é um homem de negócios, evidentemente tem que ter um lucro justo. Mas há pessoas que às vezes trabalham por conta de outra, chega o final do mês e os patrões não pagam. E não vou pagar, é só ordenado os meus funcionários, eu vou ali de férias e compro um carro. Mas a Bíblia diz que os que retêm mais do que é justo é para a sua perca. E as férias, em lugar de ser uma bênção, é uma desbênção, uma maldição. Sabe porquê? Está a usar dinheiro que não é dele. E esse dinheiro é para a sua perca. Eu não semeo esse dinheiro é para a sua perca. Esse dinheiro você não vai ter nenhum benefício. E esta palavra batia no meu coração, e batia, e eu compartilhei com a minha vizinha, e ela deu-me um exemplo que quando os pais faleceram, tinham uma conta, e a conta estava em nome dela e da irmã dela. E a irmã dela foi lá e retirou o dinheiro da conta. Quando ela foi lá ver, chegou lá, não tinha nenhum dinheiro. Questionou a irmã: então tiraste o dinheiro da conta? Precisei. Diz que aquele dinheiro que ela retirou da conta, era o dinheiro todo, ficou a conta a zero. Olha, só serviu para trazer problemas à vida dela. Inclusivamente até foi parar uma cadeira de rodas e tudo. Uns retêm mais do que é justo, é para a sua perca. Então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Se você tem dinheiro que não lhe pertence, há pastores que devem a pessoas. Nós devemos ser a luz e o sal. Agora falo como profeta de Deus. Se a gente apaga-se o que não é nosso, a Bíblia diz, os que retêm mais do que é justo é para a sua perca. Você vai gastar aquilo e muito mais. Muito mais.
Alguns já que espalham ainda se lhes acrescenta mais. E outros retêm mais do que é justo. E é para a sua parte que vão de férias, compram um bom carro, compram umas férias aqui e acolá e não pagam os funcionários. E atrasam-se a pagar os fornecedores. Mas o outro não paga, eu também não pago e não sei o quê, e tem que pagar o IVA. Então, a gente é luz, nós somos luz e somos sal. Ou a gente confia em Deus, ou não confia. E Deus do céu está lá para nos ajudar quando a gente faz a palavra de Deus. Diz que a alma generosa engordará e o que regar também será regado. Então não retenha mais do que é justo. Isso vai servir para a sua perca. E glória a Deus. Eu falei esta palavra, declarei esta palavra, e aquilo que estavam a reter que me pertencia, glória a Deus, o Senhor fez vir para mim em nome de Jesus. Há pessoas que trazem problemas à vida deles, enfermidades, doenças, morte prematura, acidentes pelas condutas da vida deles. E como profeta de Deus falo isto. A gente semeia sim para colher, temos em vista uma recompensa, mas confiamos em Deus e não retemos aquilo que nos pertence. Alguém tem problemas nos ombros, problemas nas articulações dos ombros. Há uma unção de Deus sobre ombros. Deus está a curar agora problemas de ombros. Há pessoas que estão a sentir uma unção de Deus sobre os ombros. Começa a movimentar os seus ombros e receba a cura de Deus em nome de Jesus. Nós vamos terminar aqui a reunião, glória a Deus. Vamos terminar também. Já era tempo de terminar também, glória a Deus. Agradecemos a Deus em nome de Jesus por este momento que nós estamos aqui todos. Nós vamos semear no reino de Deus, temos aqui o número, as pessoas que queiram semear também têm aqui o número da conta. E semeie com fé, tendo em vista uma recompensa e lembre-se que Deus dá. Deus não tira, Deus dá. Mas é a minha casa, é a sua. E quando você partir da terra, lava a sua casa, o seu relógio, o seu anel. Deus empresta a si a mim. Deus dá a semente ao que semeia. Lembre-se que Deus dá. Deus não é o autor de tirar. Deus é o autor de acrescentar. Glória a Deus. O ladrão é que vai para matar, roubar e destruir. Mas Deus dá. Então, eu gosto de dizer e digo muitas vezes, glória a Deus, vamos terminar aqui a reunião e desejamos uma semana abençoada para todos vós e para todos nós. Glória a Deus. As pessoas que estão aqui ao vivo estão mais renovadas, glória a Deus. Tão bonitas, tão elegantes, têm as necessidades supridas, em nome de Jesus. Então, terminamos aqui a reunião em nome de Jesus. Amém e amém.